Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje voltamos com um quadro de pontos perdidos. Ainda não defini o nome do quadro, né? Se vocês viram o último vídeo desse domingo de Senna versus Mansell em Mônaco, cara, vocês perceberam que a gente tá com uma nova câmera. Eu ainda tô aprendendo a mexer nela, cara, fazer configurações e tal, é complicado. Então tô tentando aprender a mexer aqui, tá? Hoje tá diferente, o último vídeo não tá muito legal, espero que hoje esteja legal, enfim... É difícil. Mas bem, hoje falaremos de Rubens Barrichello em 2009. Será que ele conseguiria ser campeão naquele ano? Não. Será que ele perdeu pontos o suficiente, seja por ele ou pela equipe, que fariam ele conquistar o título? Bem, vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Vamos lá, primeiro é necessário dar o contexto da temporada. 2008 foi um ano emocionante de Ferrari versus McLaren, Massa versus Hamilton. Porém, 2009 seria diferente. Uma grande alteração aerodinâmica foi feita nos carros. E nisso, algumas equipes surgiram com força na frente, como a Red Bull e a Brown GP, antiga Honda. Equipe de Ross Brown que adquiriu a equipe Honda por somente 1 libra para não acabar e terminou sendo o carro mais rápido do grid. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. História que eu já contei no canal, o link aqui no card. Tudo isso graças à sua genialidade com o famoso difusor duplo daquele ano. E nisso, seus pilotos Jenson Button e Rubens Barrichello tinham a chance de brigar pelo título. Button terminou campeão, mas o Rubinho ficou com aquele sentimento de dava pra ser melhor. E hoje vamos com os nossos cálculos malucos ver se o Rubinho tinha chance mesmo de ser campeão em 2009, se não fossem os pontos perdidos por ele ou pela equipe. Nesse vídeo não vai ter terceiros. O esquema será ver quantos pontos o Rubinho perdeu em tal corrida, como por exemplo o Vettel no GP da Alemanha de 2018, que me dói muito falar sobre isso, onde ele perdeu 25 pontos e ficou com 0 na realidade. Ah, agora eu entendi! Então eu vou lá acrescentar esses pontos na tabela, tirar pontos de outros se necessário e chablau. Além disso, vamos ver quantos pontos foram culpa dele ou da equipe, fora saber quantos GPs foram culpa de quem. E já vou adiantando, aqui eu não considerarei o fato do Rubinho não ter freios que performavam nas 6 primeiras corridas, e sim só corridas isoladas. E há de se destacar que após o GP da Inglaterra, Rubinho fez mais pontos que o Button. Foram 42 pontos contra 34 no período. Mas vamos ver corrida a corrida, o que ele perdeu e tal, então bora para a Austrália. Aqui foi onde o conto de fadas começou, o GP da Austrália. Pole e vitória de Jenson Button com dobradinha da Brown GP na estreia da equipe na Fórmula 1. Só que nesse GP, o Rubinho aprontou. Ele era o segundo no grid, mas largou bizarramente mal e estava caindo para nono. Até que ele mergulha por dentro na curva 1 e roda o Webber e o Heidfeld. Mas segundo os comissários... segue o jogo. E depois ele ainda tocou no Kimi e perdeu um pedacinho da asa. O Rubinho tava maluco. Eu tô maluco! E ainda assim ele chegou na segunda posição, ou seja, não perdeu nada aqui. Então só fica a consideração que ele fez muita cagada na Austrália. Apesar de que no fim ele perdeu um total de 0 pontos. Era pra chegar em segundo e chegou em segundo. Agora vem Malásia. No GP da Malásia, a situação é bem rápida. Rubinho foi punido com 5 posições no grid por trocar o câmbio, Simples assim. caindo de quarto para oitavo. E eu não tô fazendo a conta errada, é que o Vettel também foi punido. E aí ele perdeu um pouco de tempo no começo de prova por ficar preso atrás do Alonso, mas foi coisa mínima. Depois deu aquele toró malaio e Rubinho terminou na 5ª posição. Aqui eu acho difícil que ele fosse pro pódio, pois o Button era o Button e o Heidfeld e o Glock foram perfeitos na estratégia. Então dava para pegar P4, já que ele ficou bem próximo do Trulli. Então bota na conta aí mais meio ponto. Porque a corrida foi interrompida na metade, né? Ou seja, sem a punição, ao invés de quinto, ele chegaria em quarto. E por culpa da equipe, porque nesse quadro contamos esse negócio aí de trocar câmbio e tal para a equação. Na China foi uma corrida sem incidentes, ele largou em quarto, chegou em quarto, na chuvarada, normal. No Bahrein, apesar de uma estratégia de 3 paradas que possa ter feito ele perder a P4, não acho que foi crucial, então eu deixo passar. Mas aí vem Espanha, com uma baita polêmica. Na Espanha, Jenson Button era o pole mais uma vez, com o Rubinho largando em terceiro. Porém, a largada foi coisa de cinema. O brasileiro saltou muito bem e pulou de terceiro para a liderança na largada. Era a chance da vitória. Gente, Cinema. E o primeiro stint foi absurdo, ele estava mais rápido que o Button, abriu mais de 2 segundos mesmo estando mais pesado. Até que a Brown troca a estratégia do Button para 2 paradas e mantém o Rubinho com 3 paradas.
numa pista difícil de passar com o Barcelona. Burro, 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 burro. O brasileiro chegou a estar 11 segundos na frente do Button, mas a estratégia de 3 paradas não deu certo. Só o Rubinho, Nakajima e o Fisichella fizeram 3 paradas ou mais naquele GP. Isso aqui é simplesmente revoltante. Palmas, Brown. Palmas pra Brown. Palmas. Pô, que estratégia, hein? Ou seja, se a Brown fizesse a estratégia certa com o Rubinho de 2 paradas, ele venceria o GP da Espanha provavelmente. Porque afinal foi uma estratégia que só o Rubinho fez. Só ele. Então bota aí 2 pontos na conta da Brown, na contra equipe. E Mônaco, nada demais. P2, a última corrida com os temidos freios. Só que agora vem uma prova desastrosa pra ele. Turquia. Em Istambul, Rubens Barrichello estava feliz da vida. Vettel era o pole, Button era o segundo e ele era o terceiro. Ou seja, ele largaria do lado limpo da pista. Só que não ia dar bom. Ele larga muito mal e cai de terceiro para 12º na primeira volta. Você tem que me ajudar a te ajudar. Não bastasse isso, ele rodou sozinho ao passar o Kovalainen, o 8º piloto mais rápido da história, e caiu para 17º. Perdeu um pedaço da asa dianteira ao passar o Sútil, e no fim abandonou com problemas de câmbio. O que isso significa é que se não fosse as peripécias de Rubens Barrichello e o câmbio, ele seria no mínimo, 4º colocado, levando 5 pontos para casa. Até porque o Webber que largou em 4º foi o segundo e Vettel o pole foi o terceiro. Aqui foi o problema do Rubinho com os erros e também da equipe com o câmbio. Mas vamos lá, é tipo 80% piloto e 20% equipe. Corrida desastrosa. Desastrosa. Prova seguinte em Silverstone, tudo normal, pódio com o 3º lugar. E vem mais uma cagada da Brown. Nürburgring. Mais uma polêmica e mais uma envolvendo estratégia e pit stops. GP da Alemanha, Rubens Barrichello largava em segundo e foi para a ponta na largada, apesar da tentativa de assassinato do Mark Webber. O roteiro era o melhor possível de início para ele, mas deu tudo errado. A primeira parada aconteceu na volta 14 com o Rubinho fazendo a temida estratégia de 3 paradas. E a Brown com pit de 6.6 jogou o Rubinho no meio do tráfego atrás do Massa que tinha a Kers e faria 2 paradas. E na segunda parada, quando o Rubinho estava virtualmente no pódio, a Brown, que era para fazer um pit de 6 segundos, fez um de 11 porque o mecânico errou a mangueira. Com isso caindo para a 5ª posição e perdendo qualquer chance de pódio. E depois de tudo isso, a Brown ainda fez um overcut com o Button na 3ª parada para ganhar a posição dele, visando o campeonato já que a burrada estava feita, e o Rubinho terminou em 6º. Ou seja, aqui como era muito difícil vencer as Red Bulls que fizeram dobradinha, o Rubinho perdeu 3 pontos, era para ser o terceiro e foi o 6º. E joga tudo isso na contra da equipe que inclusive o Rubinho ficou pistola e meteu a famosa entrevista do blá blá blá. To be very honest with you, I wish I can get on the plane and go back home right now. I don't want to talk to anybody in the team because I don't want to understand. There will be a lot of blah 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 and I don't want to hear that. O GP seguinte não seria nada legal para o Rubinho, onde além de ficar fora no Q2 e terminar em 10º na Hungria porque estava sem ritmo mesmo, foi uma mola do carro dele que pegou no capacete de Felipe Massa naquele traumático acidente em Hungaroring. Um momento muito complicado, mas que ainda bem ficou tudo ok com Massa. Só que para Rubinho 2 alegrias vieram logo depois. A primeira vitória dele desde 2004 no GP da Europa em Valência, a 100ª brasileira na categoria, e o GP da Itália, a última vitória brasileira na Fórmula 1 até hoje. 2 vitórias no espaço de 3 corridas. Eles estão deixando a gente sonhar. Porém, a corrida que veio no meio dessas complicou tudo. GP da Bélgica e o panorama era o melhor possível. Rubinho vinha de uma vitória, largava em 4º, enquanto o Button era somente o 14º. Só que aí veio a largada. E eu não sei o que dizer. Outra vez? Tá que essas largadas ruins do Rubinho eram por conta de um problema de embreagem da Brown, mas... Pô, Rubinho! De novo! Caiu pra último! E pra piorar, Jenson Button se envolveu no acidente na largada e ficou fora na primeira volta. Era a chance de ouro! O brasileiro ainda chegou em 7º, salvou 2 pontos, com o carro pegando fogo ainda por cima. Puta vida! E assim, considerando que o Kimi e o Fisichella dominaram a corrida e que o Vettel tava forte, uma P4 poderia vir para o Rubinho. Poderia. Ou seja, que pode acrescentar 3 pontos novamente na culpa do piloto. Apesar dos problemas de embreagem, é que as largadas colocam na conta do Rubinho mesmo. E detalhe, aqui no experimento, Rubens Barrichello lidera o campeonato. Que loucura. Eu já falei do GP da Itália aqui, então vamos para a próxima, Singapura.
Em Singapura, o Rubinho já chegava para o quali perdendo 5 posições por trocar o câmbio. E essa vai ser a questão que eu vou levantar aqui. O Button mais uma vez ficou fora no Q2 e o Rubinho foi para o Q3. Mas aí ele bateu na última volta no Q3, deu bandeira vermelha e foi somente o quinto. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque ele poderia tanto melhorar quanto os outros poderiam melhorar. Só que de quinto ele largaria em nono pela troca de câmbio que eu falei. E acho que largando em quinto ao invés de nono, na frente de Alonso e Glock que foram para o pódio, numa pista difícil de passar como Singapura, no mínimo ele ficaria na frente do Button em quinto. Então bota aí um ponto na conta da equipe pelo câmbio, porque a batida no Q3 foi uma incógnita, então bota aí. Japão agora. Em Suzuka, novamente as punições tomaram conta, mas dessa vez a culpa é do Rubinho e de mais 3 pilotos. Buemi bateu no Q2 no quali completamente bagunçado. E aí Barrichello, Button, Alonso e Sutil não tiraram pé e foram punidos para a corrida. Com isso, o Rubinho, que largaria em quinto, largou em sexto, mas convenhamos, não mudou nada. O brasileiro terminou em sétimo, não teve nada muito crucial, então bota aí 0 pontos na conta. É, só pra dizer aqui, tá? Mas não deu nada. Só diz que ele fez cagada no Q2, mas não interferiu muita coisa não. Então, próximo. Essa dói de um jeito, cara, porque tava tudo muito bonito, lindo e terminou triste. GP do Brasil que o Rubinho nunca venceu na carreira, mas que teve uma pole maravilhosa. Num quali muito chuvoso, com Vettel fora no Q1 e Button fora no Q2 de novo, Rubinho voou e conquistou uma das suas melhores poles na carreira. Ali havia esperança de adiar o título para Abu Dhabi. A diferença era de 14 pontos para o Button. Mas não foi bem assim. O brasileiro até largou bem, liderava no primeiro stint, mas perdeu posições para Webber e Kubica nos boxes e para Hamilton na pista e era o quarto. Mas no fim teve o pneu furado e terminou apenas em oitavo. É dor, cara. Dor. Vontade de chorar e morrer. E claro, como vocês sabem, Jenson Button foi campeão mundial nessa corrida. Aqui não vou acrescentar nenhum ponto, nem nada, porque foi só azar. Não teve culpa de ninguém, foi só um azar inacreditável. Dito isso, bora fechar o vídeo com Abu Dhabi. Aqui já tinha tudo ido para o vinagre na vida real, mas nessa simulação, nesse universo paralelo, o Rubinho tinha chances de título, poderia ser campeão nesse universo. Naquele GP, Hamilton foi o pole seguido das duas Red Bulls e das duas Browns. E no caso, o Rubinho na frente do Button. Mas na largada, de novo ela, Rubens Barrichello até saltou ok, mas perdeu um bom pedaço da asa dianteira ao tocar com Webber. E isso obviamente fez ele perder desempenho. Considerando que mesmo assim, Rubinho chegou a 4 segundos do Button, largando na frente dele, um pódio seria possível sem esse dano que não foi consertado. Ou seja, acrescenta um pontinho aí por conta do Rubinho, e como vocês podem ver aqui, Rubens Barrichello é campeão mundial! Vamos, Brasil! Bota agora a classificação com os pontos perdidos totais. Isso aí, boa. No pelinho, por 2,5 pontos, o Rubinho era campeão. E aí a gente chega numa questão que acho que nenhum vídeo desse quadro até aqui teve uma diferença tão pequena. Então sim, o Rubinho poderia ser campeão se não fosse os erros. Mas mesmo assim seria uma tarefa extremamente difícil. No fim, o Rubinho perdeu 15,5 pontos, isso sem contar, por exemplo, Interlagos. De corridas prejudicadas, em 6 GPs Rubinho fez cagada e em 5 GPs a equipe fez cagada. Teve alguns inclusive que os dois fizeram cagada, como Turquia e Singapura. Fora as que não perderam pontos diretamente, como na Austrália. Mas olha, um baita equilíbrio, hein? E de pontos perdidos por cada, 9 foram por erro do piloto e 11,5 por erro da equipe. E nisso eu vou destacar aqui, a Turquia tá contando para os dois, tá? Tanto para o piloto quanto para a equipe. Por isso que a soma tá dando 20,5 ao invés de 15,5. Tá contando pros dois, tá? Porque teve tanta corrida desastrosa no Rubinho quanto a quebra do câmbio, então vai pros dois. E bem, isso daqui é só um cenário hipotético, só um experimento, não é pra poder tratar como verdade. Porém, isso daqui mostra que dava para brigar, porém seria ainda muito e muito difícil. E esses foram os pontos perdidos por Rubens Barrichello em 2009. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @primeirafila F1, de entrar
no nosso Discord e me seguir lá no Twitter @KevinNicolasPF1, links na descrição. E muito obrigado também aos membros do canal que ajudam este humilde canalzinho, cara. Essa câmera aqui, cara, ajuda de vocês também, cara, querendo ou não, velho. E eu tô ainda aprendendo a mexer, então peço perdão se estiver ruim a imagem, se estiver ruim tal coisa, enfim. Tô ainda aprendendo, cara, tá? É difícil, é difícil. Mas pra quem quiser virar membro, tem um botãozinho aqui embaixo. E quem quiser virar também, beleza. Não se esqueça de mandar sugestões aqui nos comentários, o espaço está aberto. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Lembre-se, PaddockBR e Racing Pitch no comentário fixado, cara, vão lá, cara, daorinha. E é isso, falou!